Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio desse programa e podcast A Nova Advocacia Tributária. Eu sou o professor Alexandre Maza e nesse programa nós discutimos as melhores oportunidades para quem quer começar do zero defendendo contribuintes. E hoje nós temos um tema diferente. Vocês sabem que eu estou lançando nesse 2025 diversos cursos novos na minha escola. Então tem o curso de advocacia previdenciária, tem o curso de planejamento tributário, tem o meu novo curso completo da reforma tributária, muita coisa nova mesmo. E nessa esteira eu estou lançando um curso que é um grande sucesso, que é o Advocacia Trabalhista. E para ministrar esse curso eu chamei o famoso professor Luiz Pierre, que foi professor junto comigo na rede LFG, que é um excepcional advogado na área trabalhista. Então eu vou chamar aqui, que ele já pediu para participar, o professor Luiz Pierre, para a gente trabalhista, como que está o mercado para a advocacia trabalhista. Vamos ver se eu conseguir aqui. Só um minutinho. Olha quem está aí. Tudo bem, Mazda. Como que você Salve, tá? Pierre, tudo bem? Tudo ótimo. Quer dizer que estamos lançando um curso de advocacia trabalhista na escola. Fala um pouquinho Pô, sobre o curso. tamo. Ó, a gente conversou bastante para fazer o curso. A ideia era jovens advogados, a gente começar. Quando a gente sai da faculdade, a gente sai meio cru, a gente tem muito conhecimento e a gente às vezes não sabe como utilizar esse conhecimento. Então, a ideia principal do curso é isso, é pegar todos os anos de experiência que a gente tem, colocar de uma maneira de fácil entendimento e deixar aí um pouco, mostrar o caminho das pedras que a gente demorou anos e anos para conseguir, que a gente teve que trilhar sozinho para dar um pouquinho de ajuda para os nossos queridos colegas. Então, Você sabe, Pierre, que essa live aqui ela é acompanhada nas reprises por milhares de pessoas, né? Todas as lives que eu faço depois tem pelo menos 1.000, 2.000 pessoas que visualizam a reprise. E muita gente foi pega de surpresa de eu pegar um assunto assim como advocacia trabalhista e considere que eu, Alexandre Maza, não conheço nada. Vamos supor que eu esteja na estaca zero. As perfeito. oportunidades que existem na advocacia trabalhista são para advogar só para o empregado ou também para o empregador? Vamos lá, boa. Eu falo bastante disso no curso. Eu sou um advogado que eu gosto muito da parte dos empregadores. Então, diretor jurídico de empresa, atuo bastante com empresas, mas também atuo com empregado. E muitas vezes, quando a gente sai da faculdade, ou por modo com quem nos ensinou, até mesmo o estudo, a gente fala, nossa, só dá para advogar para empregado. Porque se você vai advogar para empresa, você vai perder. E não é bem isso. Existem grandes maneiras da gente advogar para a empresa de maneira preventiva, dentro do judiciário, tem muitas improcedências dentro do judiciário. A gente consegue, eu tento mostrar para os alunos aí que quando a gente sai da faculdade, a gente tem que fazer uma escolha, né? Como que a gente vai partir para qual lado? Muitas vezes a gente tem um escritório e aí dentro do escritório, pô, vai trabalhar dentro do escritório? Dá para atender os dois. Eu brinco, uma empresa ela vai ajudar a pagar o nosso cartão de crédito. Vai ser o dinheiro, vai cair ali todo mês. Não é um valor absurdo, mas está lá. Ele vai nos ajudar. E ele vai dar muita experiência. E o empregado, pô, o empregado ele vai demorar anos para a gente conseguir. Então, tem que ter muito empregado, porque às vezes você faz um acordo, sai um dinheirinho. Às vezes demora, que você pega uma demanda que você vai até o STF e você tá lá, vai ter, às vezes ter teses novas, porque a gente discutiu alguma questão e, pô, vai demorar muito, mas quando sai, aí é aquela bolada que a gente fica feliz e dá pra gente fazer uma viagem. Mas, eu falo, então, se a pessoa quer trabalhar dentro do escritório, tá fazendo escritório novo, não fecha a porta para nenhum lado, não acha que tem que escolher, não. Você quer ter o seu escritório, legal. Você vai ter tanta diversidade para falar com uma empresa, para você conversar com ela, entender ela e atender os empregados, né? Pô, conversar, vem uma pessoa que não está satisfeita, entender o problema dela, aprender com ela, né? A gente está sempre aprendendo. Então, nós professores, a gente aprende cada vez mais, ainda mais em aula. Então,
É muito legal. E eu também tenho, lógico, tem as carreiras de concurso, dentro da advocacia trabalhista é lotada, e também tem empresa, é o que eu gosto. Então, trabalhar dentro de uma empresa, vou falar que trabalhar no escritório antes é melhor, a gente tem que ter esse conhecimento, entender o que está acontecendo, para você, dentro da empresa, conseguir tomar ações, atitudes, você saber o que está acontecendo. Então, o advogado trabalhista dentro de uma empresa grande, ele é muito bem quisto e muito procurado, e é difícil de encontrar. Você pega empresas gigantes do mercado, não vou ficar falando nomes, mas que vão ter 10, 15, 50 mil empregados, eles vão ter uma área trabalhista específica, e se você tem um conhecimento, se você sabe o que está acontecendo, se você tem um bom bate-papo com RH, principalmente, você começa a ter uma carreira muito proveitosa dentro dessa área. Então, é, tem bastante coisa, muita oportunidade aí. Você sabe, Pierre, que eu tenho contato com muitos advogados, né? Na minha escola são 8.000 alunos. Acho que atualmente praticamente todos são de cursos de advocacia. Eu converso muito, tenho uma relação próxima pelo WhatsApp com os meus alunos. A primeira coisa que eu faço quando alguém chega num curso meu é mandar um WhatsApp dando as boas-vindas, me apresentando, me colocando à disposição. E tem dois nichos que eu nunca ouvi ninguém reclamar: previdenciário e trabalhista. Ninguém reclama de falta de demanda, ninguém reclama de receber pouco, de tomar muito cano, ao contrário das outras áreas. E eu estive pensando um pouco dos pontos de conexão que existem entre o direito trabalhista e os dois nichos em que eu atuo, tributário e administrativo. No tributário, a relação não é tão próxima, mas há casos em que a legislação atribui ao empregador o dever de fazer a retenção na fonte do imposto de renda devido por empregados. Então, tem esse ponto de conexão muito importante. O administrativo nem se fala, porque, como você disse, mais da metade dos agentes públicos no Brasil é composta de empregados públicos seletistas, em que, se o regime não é exclusivamente estabelecido pela CLT, ele é em 98% regido pela CLT. E, ô Pierre, quais são as dificuldades de advogar primeiro para o empregado e depois para o empregador? Porque eu imagino também que haja ali as suas dificuldades, né? Tem. Quando a gente fala empregado, a gente tem que tomar cuidado que quando o empregado chega para nós contar o que aconteceu com ele, a gente tem que ter muita paciência, ouvir. Eu, graças a Deus, por conta da tecnologia, eu sempre peço para mandar áudio. Falo, manda um áudio com o que você mandou para eu conseguir entender e ir anotando. Que eu sou né, old school, eu pego um papel e caneta e anoto. O pessoal normalmente já vai no computador, mas você tem que tomar cuidado com o que a pessoa fala. Muitas vezes a pessoa está contando a história dela com muita emoção, né? E a gente tem que filtrar isso. Nós não somos parte do processo. A gente tem que entender tudo do que ele falou, legalmente, o que que a gente vai usar, né? E mostrar para o cliente. Eu já tive cliente que falou: Não, eu quero hora extra. Eu falei: Mas você não tem direito a hora extra. Você tem direito à equiparação salarial. Não, mas eu quero hora extra. Eu falei: Não vai dar. Hora extra. Não, não tem. Então, assim, tem que explicar, tem que ter um time. Então, essa questão, quando você vai falar com o empregado, né, esse, o seu cliente, pessoa física, é um pouco mais complexo. E aí, quando você vai para o cliente, pessoa jurídica, primeiro, é difícil chegar nele. Então, quando a gente sai da faculdade, a primeira coisa que a gente quer fazer, eu falo: Eu queria ter empresa. Eu sou uma pessoa mais descolada, peguei meu cartão, eu tinha um escritório, eu saí no meu bairro entregando meu cartão para todo mundo. Eu consegui duas, três empresas. Um boteco da esquina que me pagava para tirar uma dúvida, não era mensal, mas o complexo é você conseguir. E aí você ter, em ambos, falar o preço, né? Eu falo, o advogado não pode viver de nuvem. O pessoal acha que o nosso conhecimento ele veio, a gente não estudou tantos anos para isso. Então a dificuldade é a gente está trabalhando com pessoas, né? Então, quando a gente fala, vai, é um tributário, a gente está pegando um imposto, a gente vai tratar uma tese jurídica gigante. Quando a gente fala com pessoas, você fala: Putz, eu vou tirar o dinheiro do empregado. Você vê, às vezes, um empregador que tá passando por uma certa dificuldade, mas ele tá querendo. Então, mas a gente tem que lembrar que nós também estamos precisando. Então, eu vejo que, lógico, conseguir cuidar de empregar uma pessoa física, você tem que ter todo um tino, saber falar, tá com tranquilidade, tá com calma.
ter uma pessoa jurídica, encontrar a pessoa jurídica, é saber atender o que ele precisa. Eu falo muito isso nas aulas. É entender o que a pessoa precisa, não o que você quer. É entender o seu cliente. A gente é quase um psicólogo. Então, mas no final também essa questão, como que eu vou cobrar? Vou falar o quê? Me pagar, mas eu tô sem dinheiro para pagar o empregado. Vou te pagar? Vai. É, nós precisamos disso, a gente tem que se colocar num ponto de que nós estudamos no mínimo 5 anos, nos matamos para passar na prova da ordem. Tem muitos que já estão fazendo um curso aqui para aprender mais, já fizeram uma pós-graduação. Então a gente teve todo um gasto e o nosso conhecimento ele não surge do nada. Ele foi muito conquistado Com certeza. arduamente. Então isso a gente tem que saber, não é por nada, mas saiba seu momento. Sempre dê muita importância ao seu conhecimento, eu falo para os alunos. Tudo que você aprendeu. Pierre, o que você sugere de estratégia para abordar a empresa? Porque antigamente os advogados abriam um escritório e ficavam esperando lá a campainha tocar, o telefone também. Isso poderia demorar muito tempo e a carteira de clientes ficava dependendo de um sistema muito atrasado de prospecção. Sim. Que você sugere que hoje, como deve ser feita essa abordagem sem violar regras da OAB, mas apresentando mesmo o nosso serviço, né? Tem aquela frase famosa: quem não é visto não é lembrado. A empresa não vai adivinhar que a gente está atendendo, seja em trabalhista, seja em qualquer outro nicho. Como que você sugere que seja feita essa abordagem? Alguns caminhos, né? Então, primeiro, lógico, a gente tem que tomar, a gente não pode fazer marketing, né? O marketing ele tem que ser uma coisa muito delicada, mas você quer falar com uma empresa, a quantidade de legislação nova, mudanças dentro da legislação trabalhista é gigantesca. Então, é o que você falou, seja visto, né? Comece a estudar sobre esse tema, escreva principalmente no LinkedIn, as empresas elas estão lá, converse com as pessoas das empresas. Se você está numa cidade menor, bata na porta da empresa e fala, ó, você viu sobre essa questão nova? Faça um folhetim, esteja sempre atualizado, mas não só na atualização, tipo, a discussão do 6 por um, uma discussão super legal trabalhista. Como você vai levar isso para a empresa? O que que isso vai ser interessante para a empresa? Quando a gente fala do 6 por um, pô, você está falando, às vezes, eu vou num bar, né? Num restaurante. 6 por um vai ter vai afetar muito eles. Então, se você vai conversar com uma empresa sobre o 6 por um, entenda como ela vai afetar a empresa. Tente já trazer, óbvio, não a solução final, mas tente mostrar que você pensou naquele nicho, né? Não adianta sair tentando pegar todo tipo de empresa. Então, é muito importante você focar. O conhecimento não está, né? A CLT, ela é simples. Vamos falar lá, 800 artigos, ela é tranquila. O problema é a gente tem quantidade de súmula, quantidade de sindicato. Então, as fontes do direito que vão reger o empregado e empregador, uma empresa, ela vai estar muito ligada, talvez, ao sindicato do que alguma outra, do que só a CLT. Então, se você quer angariar a empresa, tenha conhecimento daquela empresa que você vai falar. Tente focar em um ou outro ramo, né? Um nicho que você queira. Não adianta você querer falar com um restaurante, depois um mercado, depois uma lavanderia, aí uma empresa de TI. Cada uma delas vai ter uma legislação específica, vai ter uma convenção e no final você pode às vezes trocar o que você está tratando. Então, tem sim uma especialidade. Eu falo muito isso no curso, assim. Não adianta querer saber tudo do direito do trabalho. Dentro do direito do trabalho, a gente também tem algumas especialidades. E eu falo muito até da interconexão do direito tributário, né? Quando a gente fala, pô, questão de imposto, a gente fala 13º das férias. Tem imposto? Não tem. São teses tributárias que advêm da questão trabalhista. Então, tem que ter todo esse conhecimento. A gente tem que sempre procurar mais. Então, quem empresa veja quais as empresas que você está querendo como seu público-alvo. Estude muito sobre elas e faça. Vai fazer uma live com algum colega que você tenha, às vezes que de uma outra área para angariar pessoas. Coloque no LinkedIn sobre essas questões e porta a porta funciona muito também. Legal. E a gente chega num ponto delicado, Pierre, que é a questão de cobrar o cliente.
muita gente tem dificuldade nesse momento específico de precificar, isso é uma primeira coisa, e mesmo precificado e o contrato assinado, de cobrar do cliente. Que dica que você pode dar, que você passa no curso sobre precificação e cobrança? É. Precificação os dois, a gente falou um pouquinho, mas nós estudamos para chegar nesse ponto. Nós temos. Verdade. Quando um advogado trabalhista vira e fala, o artigo 477 não é. Ele sabe qual que é o artigo 477, ele entende o artigo 477 e ele não vai precisar olhar a CLT para falar o que ele está tratando. Mas isso não tira o mérito do seu conhecimento. Não é porque você sabe vários artigos de cor que você não tem que cobrar por isso. Você sabe vários artigos, várias teses, porque a gente, né, você estudou muito para isso. Então, esse é o primeiro ponto. Entenda que o seu conhecimento ele foi ganho a um trabalho árduo, hérculo seu. Dois, quando você vai falar com qualquer pessoa, por mais difícil que seja você falar de dinheiro, né? Você lembrou, você não estudou, você não ficou noites acordado para passar na prova da ordem, que é, né? Hoje em dia a gente tem aí uma dificuldade grande. Então, lembra disso e pode falar o seu valor. Lógico, o valor vai depender, né? A precificação, do quanto tempo você tem de experiência, isso conta, querendo ou não. Se você pega um advogado um pouco que tem mais conhecimento, que está mais tempo, ele vai ter um know-how, não uma malícia, mas ele vai entender um pouco mais a situação e ele vai ter estratégias diferentes da sua. Então, quanto mais novo dentro do mercado, é obviamente um valor menor. Mas, então, tem que colocar isso na balança, mas o tempo que você vai perder para aquela questão. Então, verifique. Pô, vai chegar uma empresa pedir para fazer um parecer. Quanto tempo você vai demorar para esse parecer? Não adianta você falar que você vai cobrar por hora, que a maior parte dos clientes odeia isso, que acha que é um cheque em branco. Então, faça o contrário. Faça você, não, se esse parecer eu devo demorar 10 horas. Vou colocar aqui R$ 100 a minha hora, vou cobrar R$ 1.000 esse parecer. Então, já coloque o tempo que você vai gastar. Se você gastou menos tempo, legal para você, parabéns, quer dizer que você estudou, você conseguiu fazer uma coisa mais rápida. Se você demorou mais tempo, talvez você tenha que estudar um pouco mais sobre aquela questão. Então, coloque o seu tempo, o quanto você acha que você vai demorar para aquilo. Então, para a empresa, é isso. O empregado é um pouco mais fácil. A gente sempre, quando a gente fala da reclamação trabalhista, 30%, né, do êxito normalmente, esse o valor é muito alto do êxito, a gente baixa um pouquinho para 20%. É, tabela da OAB ajuda. É difícil seguir ela, que a tabela da OAB fala para a empresa que a gente pode cobrar 20% do valor da demanda, mais 5% por recurso. Eu falei, dependendo disso, já deu o valor da demanda só de recurso que a gente tem. Então, a tabela da OAB ela ajuda você a ter uma base. Isso também é legal para você mostrar para o seu cliente. Você não tirou aquele valor do nada. Você tirou aquele valor dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, que colocou como deve ser feito. Então, cada estado vai ter sua tabela da OAB, dê uma olhada nela. E cobrar, você trabalhou, você teve todo o seu tempo gasto, pode ir, não tenha dó não. O cliente ele sabia disso e ele teve um ganho com isso. Então, a gente tem que colocar isso na nossa cabeça. Demora, mas colocar na nossa cabeça. Eu trabalhei. Pode ser não ser um trabalho que nem você vê de um pedreiro, que ele construiu uma parede, ou de um médico. Não, você teve aquele trabalho. Então, pensa, quando você vai num médico, ele só pega um receituário e te dá um receituário, e você ficou 15 minutos lá, você não desmerece ele porque você ficou 15 minutos. Na verdade, você fica feliz que ele sabia tudo que você tinha em 15 minutos e resolveu. Mesma coisa o advogado. Se você sabe em 15 minutos resolver o seu cliente, quer dizer que você estudou muito para ter esse conhecimento. É show. Pierre, uma última coisinha. Fala um pouco Lógico. sobre o curso que você ministra na escola. Esse 2025 é um ano de ampliação dos cursos da minha escola. Já lancei com muito sucesso a Advocacia Previdenciária, o curso da Reforma Tributária, Lei Geral de Proteção de Dados para Então, advogado. Eu estou gravando agora o curso completo da Reforma Tributária, que está essa com matrículas abertas, e o seu curso de advocacia trabalhista. Como que você estruturou esse curso? Qual é o público-alvo? Fala um pouquinho sobre ele para a gente encerrar. então, lógico. Público-alvo são novos advogados. Por que novos advogados? Eu falo muita coisa para advogado que vai começar a carreira e entender que ele não está sozinho. Então, é voltado, obviamente, você vai ter advogados que às vezes já estão advogando há um bom tempo e o curso vai trazer, às vezes, alguma questão que ele nunca viu no dia a dia da carreira, porque atuando há 15, 20 anos dentro da advocacia, a gente vai tendo aí algumas estratégias. Então,
foco aí é para você entender o que você tem que fazer no começo. Obviamente no começo da carreira, mas você pode também muitas vezes pegar isso no começo de uma mudança. Você pode estar advogando no civil e vai para trabalhista. Curso eu começo mostrando o que existe dentro da advocacia trabalhista. Então é o contencioso, porque a gente já tá mais acostumado, mas também um consultivo trabalhista muito utilizado nas empresas e para algumas pessoas físicas de alto escalão. Dou dicas de precificação mais detalhadas, como que você vai poder virar e falar, eu vou cobrar tanto desse tipo de cliente, tanto desse tipo de cliente. E eu acho que o mais importante a gente dou peças, dou procurações, eu dou tudo que um advogado vai precisar. Então, vai ter contrato de trabalho para pessoa física, para pessoa jurídica, vai ter modelos de procuração mais extensos, modelos de procurações mais simples para alguns atos que vamos ter. Vamos ter modelos de peça. Falo sobre inteligência artificial dentro do direito do trabalho, como você pode utilizar a inteligência artificial para o seu bem, não pode fazer que nem alguns juízes que mandam a sentença, vamos lá utilizar a É, inteligência artificial de maneira inteligente, né? Ela é uma ferramenta para nos ajudar e ajuda muito. Então, eu mostro o comparativo entre uma peça de inteligência artificial, uma peça feita por mim, e no final a gente mostra um caso real e estuda detalhe a detalhe desse caso real. Colocar tudo que a gente aprendeu, né, durante esse nosso momento ali, as aulas, como que a gente pega um caso que aconteceu e o que cada um faria. Então, vou mostrando, vou falando, ó, esse caso, ó, chegou um cliente e fala isso para você. Tentar colocar o máximo do dia a dia do trabalho dentro do curso. Não deixar uma coisa muito na teoria, porque a teoria todo mundo tem. Então, é colocar na prática mesmo todas as dificuldades que eu tive quando eu comecei a advogar, o que eu acho que é importante para um advogado que está pegando a área trabalhista agora, como que ele pode se portar, o que ele pode utilizar e como que você vai conseguir trazer a melhor resposta para o seu cliente. legal, gente. Quem se interessou, é um curso de muito sucesso na minha escola. Entre lá na home da minha escola, escoladomasa.com.br. Conheça mais sobre o curso, quais são os materiais, quais são os módulos. Pierre, fazia um tempo que a gente não se via, desde a época do Fazer. LFG que a gente não se encontra. Então é um grande prazer tê-lo aqui, ver como a sua carreira deslanchou brilhantemente. Eu peguei bem o seu começo lá no Foi. LFG e agora você está voando alto. Parabéns, obrigado pelo curso gravado, pela atenção aos alunos e a gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu, Muito Pierre, obrigado. obrigado. Até Obrigado aí. Tchau, mais. tchau. Até. Valeu, gente. Mais um episódio do programa e podcast A Nova Advocacia Tributária. Nos vemos, se Deus quiser, sexta-feira da semana que vem, 11 horas da manhã. Até mais, valeu, tchau.